Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso querido e amado CL, nosso Centro Espírita de Luz e Esperança de São Francisco de Assis. Estamos aqui para mais uma conversa, mais um bate-papo nesse nosso ambiente virtual, que hoje é o ambiente que nós temos frente a essa pandemia que estamos enfrentando. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a autoobservação, as nossas tendências, as nossas inclinações. Quem se interessar pelo tema, depois quiser ampliar o conhecimento, pode e deve consultar, dar uma boa lida lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí, começando essa nossa conversa, vamos falar sobre o que é a autoobservação. O que seria nós nos auto-observarmos? Existem definições científicas para a auto-observação, mas basicamente o que nós estamos buscando aqui na nossa conversa é nos entendermos, é nos encontrarmos. Então a auto-observação da qual nós vamos falar está muito voltada para enxergar o nosso eu, na nossa essência, entender a nossa essência. Olhar para dentro de nós, buscar dentro de nós aquilo que nós precisamos, o alimento da nossa alma. Porque o alimento do nosso dia a dia, que nós estamos acostumados a consumir, ele fortalece o nosso corpo. E o que fortalece a nossa alma? Nas palavras do Cristo, nós buscamos um grande apoio para fortalecer a nossa alma. Cristo, o nosso humano, o nosso mestre, ele nos ensinou uma série de coisas para que a gente pudesse olhar para dentro de nós. Ele veio nos mostrar, de alguma maneira, onde está a nossa conexão com o Pai Maior. Por muitos e muitos anos nós acreditamos, nós como humanidade acreditamos que a nossa conexão com Deus estava em algum templo, em algum local muito sagrado, em um ritual sagrado. Pois eu lhes digo que o ritual, o templo, o local sagrado é dentro de nós, dentro do nosso próprio coração. Ali está o sagrado, ali está o verdadeiro, ali está o templo em que o nosso Pai Maior plantou a sementinha. E que se nós soubermos regar com todo carinho, com todo cuidado, se nós dermos toda a atenção necessária, vai florescer o amor que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. Aí quando a gente começa a pensar nessa autoobservação, a gente começa a entender, e no alimento, a gente começa a entender muito bem quais são os sentimentos que, por verdade, nós estamos alimentando. Nós estamos alimentando o amor, nós estamos sendo afáveis, nós estamos sendo carinhosos, nós estamos nós estamos alimentando a caridade. Ou será que nós estamos alimentando o ódio? Será que nós estamos alimentando a cólera? O que será que nós estamos alimentando dentro do nosso ser? Para qual será desses sentimentos que nós estamos dando alimento, que é o sentimento que nós estamos fazendo florescer dentro de nós? Em algum momento, nós podemos estar alimentando os dois, em algum outro momento nós podemos estar alimentando só um. Mas, em verdade, no nosso cantinho, no nosso quieto, naquele momento só nosso, de fato, o que nós estamos alimentando? Se nós pararmos para pensar, se nós formos refletir, se nós formos olhar para dentro de nós, e aí vem o item da autoobservação, olhar para dentro de nós, abrir as fronteiras do nosso ser, mergulhar dentro da nossa essência. O que lá no nosso âmago, lá no nosso interior, nós estamos alimentando? O que mais nós estamos alimentando? Qual é a força que nós estamos deixando florescer? Onde nós estamos regando? No amor, na fé, na caridade, na doçura, no carinho, na atenção ao próximo? Ou nós estamos alimentando mais o ódio, o rancor, a raiva, a cólera? Qual será que são os sentimentos que nós estamos alimentando? Acho que cada um de nós tem no seu pensamento, se refletir bem, vai enxergar qual é
o verdadeiro alimento que está colocando para dentro da sua alma. Mas o mais importante nisso é nós enxergarmos aquilo que nós estamos alimentando e passarmos a entender o que nós precisamos alimentar. Passarmos a entender qual o caminho nós precisamos seguir. E aí a autoobservação ela é extremamente necessária para que nós possamos identificar os nossos erros. Cada um deles, aqueles pequeninhos, que nós achamos que são irrelevantes, às vezes de tratamento, às vezes de atenção, às vezes de um simples cuidado, nós achamos tão pequeno que fazem uma diferença enorme na vida do nosso próximo, mas muito, muito, muito maior, infinitamente maior na nossa própria vida. Esse detalhezinho que nós talvez estamos deixando passar. E aí quando nós começamos a nos observar e começamos a fazer o que Santo Agostinho nos ensinou, chegar no final do dia, fazer aquele checklist, como é que eu fui hoje? Como é que eu fui hoje nesse momento em que eu fui posto à prova por tal atitude? Como é que eu fui hoje nesse outro momento em que eu fui posto à prova porque me contrariaram? Como é que eu fui hoje naquele momento em que eu estava relaxando e fui tirado do meu relaxamento? Como é que eu fui hoje na hora de dar atenção? Como é que eu fui hoje na hora de dar carinho? Como eu retribuí a atenção, como eu retribuí o carinho, como eu retribuí a doçura, ou como eu retribuí o ódio, como eu retribuí o rancor que eu recebi. Porque se só retribuirmos aquilo que recebemos, podemos sim estar cometendo os mesmos erros e não avançarmos, ficarmos ali naquele mesmo lugar. Então quando fizermos aquele checklist, vamos tentar enxergar nas nossas atitudes aquelas que nós queremos melhorar, fortalecer aquelas que nós entendemos que já são as corretas, que foram as boas, a de doçura, a de carinho, a de atenção ao próximo, a de cuidado, e fortalecer aquelas que não foram tão boas, onde a gente teve um momento de raiva, um momento de rancor, um momento de ódio, um momento de explosão. E aí vamos tentar pensar nisso com carinho. Pensar para nos reformular. E é assim, amanhã eu vou ser completamente sem nenhuma explosão, sem nenhum rancor, sem nenhum ódio, sem nenhuma raiva? Não. Não é assim. Estamos em evolução. Vamos trabalhando cada dia para ser um pouquinho melhor. Então se amanhã, quando eu fizer meu checklist, diferente de hoje, eu fizer meu checklist, eu conseguir em um momento ser um pouquinho mais suave do que eu fui hoje, é uma mega vitória. E precisamos comemorar as vitórias. Precisamos ficar orgulhosos de nós quando damos um passinho ali na frente. Porque um pequeno passinho hoje pode se tornar um passo gigante no final da nossa caminhada. Porque nós estamos sim em construção. Nós somos seres em construção. Estamos caminhando para nos construir. Por muitas vezes erramos e vamos errar. Faz parte. O que precisamos entender é que há um momento de errar, há um momento de reconhecer o erro e há um momento de modificá-lo. Há um momento de edificar a obra do nosso mestre. Há um momento de modificar aquilo que nós entendemos que não fizemos corretamente. Há um momento de modificar a nossa atitude, o nosso ser, a essência do nosso ser. Não aquilo que nós mostramos para a sociedade, não aquele que a sociedade enxerga, não aquela que a sociedade enxerga, mas sim aquele que nós somos de verdade, o nosso âmago, a nossa essência, que não é vestida de corpo físico, é vestida pela nossa alma, pelo nosso espírito, é vestido pelo que nós essencialmente somos. E isso nós trazemos conosco, isso nós colocamos para fora em cada momento, em cada atitude, em cada ação. Então nós precisamos alimentar isso, nós precisamos nos esforçar para alimentar o nosso lado bom, para alimentar aquilo que nos faz bem, aquilo que faz bem ao nosso próximo, aquilo que faz bem ao nosso coração e que vai fazer com que nós avançamos muito na caminhada. Se nós enxergarmos e conseguirmos modificar as nossas atitudes, se nós conseguirmos transformar de fato as atitudes que nós estamos tendo, que não são as que nós enxergamos corretas. E aí nos auto-observar tem
pequenos cuidadinhos que nós precisamos ter. Cuidadinhos para não sermos muito críticos. Não podemos avançar demais, nos tornarmos autoflageladores. Não podemos nos crucificar pelos nossos erros. Saibamos nós sim que vamos errar e vamos errar muito, porque somos espíritos em construção e evolução. Estamos aqui sendo provados para isso, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então precisamos ter a ciência de que vamos errar. Isso não é motivo e nem desculpa para errarmos, mas também não é motivo para nos trucidarmos. Então nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio na nossa análise. Discernimento de analisar a cada momento as nossas atitudes. E quando estivermos nos analisando, primeira coisa de todas é usar o mandamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Então vamos nos amar em primeiro lugar, vamos nos respeitar, vamos nos entender, passar a nos olhar com crítica, mas também com amor, com cuidado, com afeto, com carinho. Por quê? Porque se nós nos amarmos, se nós tivermos cuidado, se nós tivermos amor, nós tivermos carinho, nós vamos ser rígidos. O Cristo muitas vezes foi rígido. Vários de nossos manos. Ele foi forte, foi incisivo. Porém, não perdeu o amor, não perdeu o carinho, não perdeu a sua forma dócil de lidar com a sociedade, com os manos que estavam necessitando dele. Ele sempre deu o seu recado de uma maneira firme, de uma posição forte, muitas vezes uma posição rígida, quando precisava corrigir, mas mantendo sempre o primeiro mandamento, que é o do amor. E é isso que nós temos que fazer primeiro conosco, nos entendermos, olharmos com crítica, com um viés de melhoramento, entender que é o momento de melhorar, que é o momento de mudar, porém lembrar que somos seres humanos em evolução, espíritos aqui na Terra para evoluir, utilizando a encarnação para sermos melhores. Então, olhamos os nossos erros, criticamos os nossos erros, mas entendemos que pelo amor nós vamos construir o nosso caminho de mudança. Pelo amor primeiro em nós, primeiro para nós, nos amando, nos entendendo, nos respeitando, modificando aquilo que nós entendemos necessário e replicando para o nosso próximo com amor, com fé, com caridade, com muita doçura, com aquela rigidez quando for necessário, mas sem perder o carinho, sem perder o amor. Temos que ter o discernimento de envolver as pessoas ao nosso redor, trazer elas para o mesmo universo que nós estamos vibrando. Utilizar da nossa vibração quando ela está boa para unir os nossos irmãos e não afastá-los. Precisamos entender o momento de cada um, nem todos estão no mesmo momento na caminhada evolutiva. Cada um caminha a seu passo. Temos que estar dispostos a ajudar, estar dispostos a entender que aquele momento do nosso humano está difícil e nos colocarmos à disposição para ajudar o máximo que nós pudermos. Manter o nosso foco na força que nós temos interior. Nessa força que quando nós nos auto-observarmos, nós vamos enxergar o tamanho da nossa força, o tamanho da nossa capacidade, o tamanho da nossa potência. E aí sim utilizar tudo isso que nós temos e temos muito a nosso favor, a favor dos nossos irmãos. Construindo assim um elo de positividade. E nesse momento que estamos vivendo, precisamos muito desse elo de positividade. Todos nós temos pessoas próximas necessitando de nós. Todos nós estamos precisando de alguém, de uma palavra, de um conforto, de um carinho, de um afago. São momentos difíceis que a nossa humanidade está passando, necessários, porém difíceis. E o que nós podemos fazer nesse momento não é sentar e chorar e criticar e reclamar, e sim sermos os agentes da mudança. Sermos agentes da mudança daquilo que nós queremos ver no futuro. Dessa mudança que nós queremos enxergar no mundo ali na frente. Então nós temos essa oportunidade de hoje fazer diferente, de hoje nos entendermos cidadãos diferentes e prontos para mudar o nosso mundo. Porque o mundo não muda num estalar de dedos, ele muda quando nós mudamos. Nós somos a mudança que o mundo precisa. Nós precisamos transformar o mundo para nos transformar.
Nós precisamos enxergar que a nossa mudança vai transformar o mundo. Isso que vai fazer a grande diferença na nossa sociedade. Que tenhamos então todos nós essa capacidade de olhar para dentro, de se observar, se modificar, se aceitando, respeitando o próximo e sendo a diferença que o nosso universo precisa. Paz e luz a todos.